Olá, meu nome é Márcio Benedetti, sou analista de sistemas e ministro cursos através da Projob Treinamentos. Nesta videoaula tenho o objetivo de apresentar a você um dos nossos cursos voltados à montagem de relatórios e apresentação dos dados, que é o dashboard através do Excel 2010 ou 2013. Nessa pequena videoaula, pretendo apresentar a você como funciona o nosso curso e convidá-lo a participar, se for possível, é claro. Bom, o que é um dashboard? Dashboard é, na verdade, um painel de indicadores onde você pode estar concentrando tudo que você precisa para tomar decisões em uma única tela ou algumas telas. Dependendo da quantidade de indicadores, a gente pode estar fazendo mais de um ambiente de análise, digamos assim. O que esse curso apresenta? Você estará vendo, por exemplo, aqui um formato exemplo apenas que é dado ao treinamento. Você estará vendo gráficos de velocímetros, gráficos de termômetro, entre uma série de outros recursos, como pequenas macros para expandir aqui, nesse caso, o painel, né? Ou seja, aproveitando todo o ambiente da ferramenta. Então, são feitos através de pequenas automacros que a gente apresenta no curso, técnicas de apresentação dos dados, inclusive acabamento, né, que são fundamentais aí. Nós conhecemos nesse curso, deixa eu só fechar aqui para mostrar a você, uma pasta com uma série de exemplos, na verdade, são utilizados durante o curso, e eu reuni aqui numa outra pasta aqui alguns que eu gostaria de apresentar a você. Por exemplo, você estará observando como criar gráficos com áreas expansivas. Seria esse modelo, ou seja, à medida que o dado vai crescendo, né? Vamos fazer aqui, por exemplo, o seu gráfico lá também vai aumentando a área dele também. Isso é muito importante da montagem dos painéis, porque eventualmente a gente não tem toda a informação ainda pronta e é necessário que, à medida que a informação vá sendo alimentada, ou seja, a planilha vai sendo alimentada, o gráfico acaba sendo atualizado também. Então, gráficos com áreas expansivas é um dos recursos que a gente apresenta em nosso curso. Revisão das funções Corresp, índice, PROC-V. Eventualmente a gente está muito acostumado a utilizar funções como o PROC-V, mas temos que entender também que o PROC-V ele faz a pesquisa apenas direcional, mas as pesquisas como as funções índice, as funções Corresp que apresentam dentro dessas formas, né, elas também são importantes para que você possa fazer pesquisas tanto da esquerda para a direita como da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima e assim vai, né? Então aqui eu reviso todas essas funções, por exemplo, né, utilização, veja que ao trocar aqui o estado a gente já alimenta, né, um gráfico com base naquelas informações. Então, trabalhar com matriz dinâmica, áreas expansivas, pesquisas direcionais e multidirecionais, são recursos importantes aqui para que você possa conhecer, né? Listas suspensas em cascata, ou seja, veja aqui que ao escolher um determinado estado, eu quero que a próxima lista mostre apenas os representantes daquele estado. Então isso é um estilo cascata, né? Ou seja, eu quero vincular uma certa lista com base em outra lista, ok? Então, importante também esse recurso, bastante interessante, bastante aplicado aí nos painéis. Estou fechando aqui.
função indireto, a função indireta também, para que você possa usar locais de maneira indireta na sua planilha, né? Ou seja, ao escolher o representante, você quer que ele direcione o foco de dados para a planilha daquele representante. Então, o uso de células de maneira indireta, um recurso também bastante interessante aqui. Criando menus de transportes, né? Por exemplo, aqui, ou seja, fazer com que eu possa salvar informações dentro de uma outra base de dados, correto? Ou seja, eu posso estar digitando aqui determinadas informações, né? E no momento que eu salvo essas informações, né, ele automaticamente alimenta, né, vai estar alimentando uma outra base de dados com as informações que eu acabei de digitar. Veja também, aproveito para mostrar também o uso da AutoMacro para a ampliação de todo o painel, né, de todo o ambiente, aproveitar bastante aí o espaço que você tem no seu monitor para apresentar os seus dados. Então aqui a gente pode expandir, pode restaurar, né, o uso de AutoMacros para isso é bem interessante. Então a parte de transporte de dados, você vai aprender nesse curso como fazer transporte de dados, gráficos, né, com formulários e matrizes. Então observe aqui o uso de formulários, né? Usando aqui a parte de formulários, eu consigo visualizar apenas uma parte de dados e apresentar esses dados dentro dos meus gráficos. Posso estar escolhendo aqui a quantidade de dias que pretendo ver, por exemplo, nesse caso aqui. Posso estar escolhendo aqui o período em que eu vou fazer a análise dos dados, né? Então tudo isso através de formulários, gráficos vinculados a esses formulários, bastante interessante também dentro dos nossos painéis. O uso da câmera fotográfica, né? Fotografando, então aqui ao trocar, por exemplo, aqui o estado, a gente consegue visualizar automaticamente já a bandeira daquele estado e também os dados dele, logicamente. Então aqui você vê como criar áreas fotografadas, né? E vincular essas áreas aos seus relatórios, que é bem interessante também nesse curso. Painel com filtro avançado, uma grande ferramenta do Excel, poucos utilizam aqui. Estou tentando concentrar aqui a informação dentro de um espaço menor, para que você possa observar. Por exemplo, aqui estou escolhendo aqui uma determinada região e obtendo o gráfico, então, daquela região apenas, né? Então a parte de formulários junto com os gráficos e logicamente a parte de filtro avançado, onde você consegue pegar de uma certa base de dados, extrair essa informação para uma outra planilha e a partir daqui então dessa área de extração você consegue mostrar e apresentar ali o seu painel, né? Aqui novamente aparece essas macros, né, com áreas expansivas, né, a gente pode expandir aqui o nosso relatório fazendo com que ele ocupe toda a área do computador, né, ou voltar ao status ou ao formato original, digamos assim. Então, filtro avançado, ótimo, né? Tabela dinâmica, aqui, além de você conhecer tudo sobre tabela dinâmica, você estará observando também apenas a parte de segmentação, como segmentar dados, né? Através da tabela dinâmica. As novidades aí da versão 2010, 2013, apresento também nesse curso. Então isso aqui é a segmentação de dados, você pode estar observando aqui como funciona a segmentação de dados, tudo isso através de uma tabela dinâmica, ou seja, uma base de dados. Basta ter aqui uma base de dados, dessa base de dados a gente gera pequenas tabelas através do recurso tabela dinâmica, e dessa tabela dinâmica a gente cria os painéis como esse que estou apresentando a você aqui agora nesse momento, né? Repito aqui estou com a minha área de
com a minha área de apresentação mais restrita, né, um pouco reduzida aqui, mas aproveitando, se você consegue aproveitar todo o espaço que você tem no seu monitor, você consegue apresentar muito bem os seus dados. Então, aqui a gente vê também gráficos que mudam de cores conforme os resultados. Vamos ver aqui gráficos de termômetro, como criar um gráfico de termômetro, né? Então, a partir do momento que você vai lá e escolhe um determinado mês, você estará vendo aí como ficou o termômetro, né, daquele mês lá. Ótimo também, apesar de eles ocuparem um certo espaço dos painéis, existem alguns autores e escolas que não recomendam, mas são gráficos extremamente interessantes, né? Que, o gráfico de velocímetro. Existem alguns modelos aí, inclusive na internet, disponíveis, mas eu apresento aqui nesse nosso curso o modelo de combinação de gráficos. É o mais simples até para que você possa entender e funciona muito bem também. Então, ao escolher, por exemplo, lá um determinado mês, você tem automaticamente a visão daquele mês ali, como ficou então a situação sua naquele mês, né? Os bullet gráficos, né, ótimo, apresentam vários indicadores em um único gráfico. Então, aqui, se você, por exemplo, escolher aqui uma determinada filial, você estará vendo aí qual a situação daquela filial, qual seria o ideal, né? Qual o mínimo atingido, qual a sua pretensão. Então, o bullet gráfico ele reúne, por exemplo, o realizado, o esperado, a meta. Ele pode reunir vários indicadores em apenas um único gráfico. Muito bom esse recurso para painéis. Ele pode ser apresentado de duas formas também, através de barras ou através desta opção, né, que é um outro modelo bastante interessante também, né? Vamos ver o que mais que a gente observa nesse gráfico, nesse curso, né? Os mini gráficos, ótimo também para a sua apresentação, né? Você consegue fazer a aplicação deles em células. Então, à medida que mudam lá, logicamente, os seus resultados dentro da sua base de dados, mudou a informação na sua base de dados, vai mudar automaticamente aqui dentro do seu painel. Aqui a gente apresenta já as planilhas de maneiras iniciada para que você possa construir passo a passo todo esse procedimento dentro do curso. Então, é um curso que já está bem estruturado, você vai conseguir desenvolver os exemplos todos em sala de aula e com certeza desenvolverá em sua empresa também, né? Então, os mini gráficos são ótimos recursos também apresentados no nosso curso. O gráfico de Pareto, né? Então, não sei se eu tenho ele pronto aqui, está aqui pronto, né? O gráfico de Pareto. Como construir um gráfico de Pareto. Aí você vai ver alguns macetes aqui sobre a função ordem, né? Como fazer com que a função ordem não apresente classificações redundantes, né? Isso é um detalhe que a gente resolve através de alguns macetes e formas específicas. Aqui nós temos também, veja, a ordenação conforme a sequência, ou seja, a classificação sem usar os métodos de classificar, ou seja, tudo através de fórmulas. Importante também isso aqui dentro dos seus painéis, né? Você pode ranquear, né? Criar os rankings através dessas fórmulas. Os gráficos personalizados, áreas clicáveis, né? Que são muito interessantes também, ou seja, veja que ao escolher aqui um determinado produto, eu consigo ver aqui ao lado com 2 cliques. Por exemplo, aqui nesse caso, a gente dá 2 cliques aqui no produto, isso é uma área clicável, né, através de uma pequena macro ali, que você mesmo constrói em sala de aula através das nossas apostilas e informações que a gente vai passando aqui durante o curso. Você consegue construir as áreas clicáveis e fazendo com que seu relatório fique bem mais dinâmico, né? Sem usar tabelas dinâmicas. Você mesmo cria essa área aqui, ótimo recurso também
Muito interessante, tá? Então tudo isso e muito mais a gente apresenta aí dentro desse curso de dashboards. Tem toda uma técnica aí para apresentação, ou seja, na verdade você estende um pouco mais o seu conhecimento, além do seu conhecimento já, digamos, intermediário ou até mesmo avançado na ferramenta, você estende um pouco mais o seu conhecimento. Aproveita para trocar um pouco de informação também entre os colegas, né, e enriquecer ainda mais o nosso treinamento. Tudo isso com uma apostila bem elaborada, a apostila tem mais de 160 páginas e também com todo o nosso suporte pós-curso. Em breve esse curso estará sempre sendo ampliado, né? Mas de qualquer forma as nossas próximas turmas agora já estarão vindo com um excelente material e um excelente conteúdo também, ok? Aguarde sua inscrição e muito obrigado aí por estar escolhendo aí a ProJob como seu treinamento, ok? Obrigado e até logo.